Às vezes eu esqueço que São Paulo tem um tempo horrível, um tempo ridículo. Então eu saí do metrô, tava um sol tranquilo, um sol lindíssimo. E de repente essa garoa, chuva, é tudo, ó, o céu todo lascado. São Paulo. São Paulo é isso. Depois de uma reclamação típica paulistana, essa sou eu me preparando para mais uma sessão de pintura e nova arte. Antes de começar, tem que ter aquela música ambiente, sabe? Óbvio. E eu gosto sempre de verificar a qualidade da tela. Modéstia à parte, qualidade impecável. Eu mesma confiro só por precaução. Eu prefiro usar avental nessa parte porque faz sujeira. Eu geralmente faço 3 camadas de gesso acrílico na tela, sendo mais ou menos 3 colheres de gesso para uma de água. Então ela pode ficar pingando, mas não tanto. Eu uso principalmente para dar mais força no algodão da tela, já que a tinta óleo ela penetra e oxida, então ela é diferente de outras técnicas. E com essa camada ela fica mais firme e ela pode aguentar uns bons anos aí. Sinceramente, essa preparação sempre é relaxante, eu deixo ali o som no aleatório e eu tento curtir o momento. Eu faço o possível para ter uma relação boa com o meu trabalho, sabe? E nem é sobre diversão, é sobre ter equilíbrio. Olha, desenhar nunca foi o meu forte e essa não é a minha parte favorita. Claro, eu uso a tecnologia ao meu favor e eu crio o esboço antes no computador. Por exemplo, esse aqui é o Zé, e ele vai ser o personagem da nossa saga de hoje, que é uma arte bem complexa, cheia de iluminação e muitos florais, sabe? Um ambiente bem rico de cores. Tô animada com essa arte. Dessa vez eu optei por usar uma paleta com cores prontas porque eu quero velocidade nessa arte. Inclusive eu vou deixar aqui na tela as cores usadas em cada setor da pintura. Esses aqui são os mediums que eu uso para secagem e fluidez da tinta, sendo o óleo de linhaça e o secante. Começando agora a primeira camada, eu fui pela paisagem primeiro. Eu não me preocupo tanto com a textura nesse estágio, mas eu gosto de manter uma sombra, a iluminação e a cor média do objeto, de acordo com a minha referência. Pode ver que nessa ref eu tenho um monte de sobreposição de flores, matinhos, então não adianta criar tudo agora. A chance de melecar tudo é grande. Então eu prefiro ir com calma. E olha só quem apareceu. Meu Bradoquinho. Essa semana ele tava até que bem. Ele ainda chegava no meu quarto, vinha me cumprimentar. Bom, 10 dias depois ele se foi. Então, enquanto eu tava editando isso, foi um pouco difícil ver essa parte. Lembra o que eu disse sobre mistura de cores? A pintura da grama ela comprova o meu ponto, já que ela tem um pouco da paleta toda nela. Mesmo sendo verde, tem que levar em consideração a temperatura das fotos e os reflexos, como esses aqui das flores. São esses estudos que ajudam no realismo e até trazem um lado mais artístico e colorido para a pintura. Geralmente eu sou contra começar a pintura por tons mais claros, mas essa era a cor predominante dessa plantinha. Então mandei ver e fui ajeitando com os outros tons. A primeira camada ela é meio que isso, é teste em cima de teste. Com a grama feita, eu fui para o céu e o plano de fundo no geral. A imagem referência tinha uma espécie de vinheta, que é quando as bordas são mais escuras, e eu tentei trazer isso para a arte de uma forma mais suave, porque eu gostei do efeito. Então eu comecei no céu com um tom mais forte e um azul escuro, entre aspas, para depois delimitar até onde eu conseguia arrastar para criar um ponto médio das cores e depois começar com os mais claros. Quanto aos elementos de fundo, eu senti que não tive muito capricho quanto eu gostaria. Eu, na verdade, queria algo que desse a sensação de profundidade, um efeito meio borrado, mas literalmente ficou um borrão. Enfim, confia no processo, confia. Agora chegamos na parte que eu tava mais ansiosa, que é pintar o Zé. Eu usei esse branco, mas pouquíssimo dele puro. O branco puro, ele nem é tão usado na arte, ainda mais para um ambiente tão colorido. Eu usei um pouco de amarelo, tirei a saturação dele com sépia, deixei um pouco mais escuro e opaco, e ainda coloquei um pouquinho de azul para dar um toque bem leve de verde, mostrando o reflexo das plantas no pelo dele. Aqui eu segui a ordem correta, para mim. Começa pelos tons mais escuros e vai subindo. Assim você vai controlar a luminosidade e principalmente a quantidade de branco usada. Então, essa regra ela ajuda muito para pelos com sobreposição, por exemplo, como esse, justamente pelo efeito da sombra batendo embaixo do pelo. Viu como já tá criando um formato legal? E ainda nem tá na segunda camada. Novo dia começando e dando aquela petiscada ali
porque, né, trabalhador aqui. Trabalha e trabalha. Fazer sessões enormes de pintura não é o ideal, não. Isso é experiência própria. Nesse dia eu pintei tanto que eu me esqueci de gravar o restante do processo da cabeça do Zé. Então, isso é um conselho. Não fica até tarde pintando, mesmo que eu faça isso. Se você ficar muito tempo olhando para a pintura, isso vai prejudicar o seu olhar e principalmente a arte. Você precisa ter uma visão mais geral para observar onde você está acertando e aonde você está errando. Novamente, pintando o fundo, me deu uma certa nostalgia. Poucos sabem, mas eu comecei pintando paisagens e eu nunca esqueço do método clássico que todo mundo sabe decorado aí, que são as batidinhas e o filete para criar árvores, arbustos e os galhos. É meio que como andar de bicicleta, sabe? Não dá para esquecer essas coisas. Fiquei decepcionada nessa parte, já que eu não consegui mostrar muito no vídeo, mas sobre a grama eu usei o filete e fui puxando pra cima na direção dele e também segui na direção da luz do terreno. Sobre as flores, eu não detalhei tanto, mas por opção. Eu gostei delas mais abstratas e fora que a maioria fica coberta pelo capim, então não vai dar tanta evidência para os detalhes, mesmo se eu quisesse. O terreno tá finalizado, meu Deus, que unha deselegante, que isso? Ah, mas eu sou artista, então tá tudo bem, vamos considerar. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas a primeira camada do branco sempre tende a amarelar, mesmo que eu tenha azulado bem. Então por isso que é muito importante ter uma segunda camada, ainda mais se você estiver lidando com objetos brancos na sua obra. Praticamente todos os meus pincéis são da marca Pincéis Castelo, que inclusive é uma marca parceira minha e que acreditou no meu trabalho desde o início. A maioria dos movimentos feitos nessa pintura foram graças a esses dois tamanhos, ainda mais para uma arte média para pequena, no tamanho 30 por 40 centímetros. Nesse começo eu dou uma boa renovada na cor base da pintura, incluindo os subtons. Como eu citei, numa sombra, ao invés de colocar uma mistura de preto, cinza, enfim, eu coloco um pouco de amarelo, azul e até um roxo. Com o pincel menor eu vou dar movimento, textura para essa orelha e é algo feito em conjunto com a sombra, para criar essa sensação de volume. Nesse caso eu preciso manter essa parte mais escura e essa outra ponta bem clara para dar essa sensação de profundidade e iluminação entre a parte do focinho e o restante do rosto. No conceito mesmo, a parte mais clara é a parte mais alta do desenho, é onde mais bate luz. Então por isso ela tem que ser bem marcada e é nesse ponto que eu uso realmente o branco. E claro, esses conceitos não servem só para pelo, na boquinha também, no corpo. Olha esse contorno da língua. Tá vendo como a cor branca, uma cor clara, na posição certa dá essa diferença de profundidade no espaço? Meio que isso vai se repetir pelo corpo todo, o que muda são os formatos e as texturas. Então, quando você estiver pintando, pensa que é como criar uma escultura 2D, e essas formas estão todas ligadas. Então não é sobre só um único focinho, mas é uma forma praticamente geométrica, é uma estrutura inteira que ela se sustenta e precisa fazer sentido. E no geral, as estruturas dos cães são até que parecidas. Você vai pintar um narizinho num formato de narizinho. Poucos detalhes entre as raças que vão mudar. E ainda sobre o lance da escultura, eu coloco como objetivo em cada arte que a minha pintura ela meio que ultrapasse a tela com esses efeitos, sabe? Parece difícil eu explicando, ou até meio doido, mas quando você entende isso, a sua arte melhora 1000 vezes e vai melhorar ainda mais se você aplicar isso em todos os seus trabalhos. Finalmente chegando no final da obra, e agora eu começo os detalhes finais, como esses pelinhos que saem, sabe, pra perto da boca. Como eu gostei bastante do resultado do corpo na primeira camada, eu decidi só investir mais na textura, mesmo que mínimo, só pra dar aquele toque final. E quanto a esses pelinhos, eu aconselho você fazer de uma forma meio crua, sabe? Uns riscos mais orgânicos com o seu pincel. Daí você esfuma um pouco e vai ficar só as marcações para você se localizar na hora de aplicar um tom mais escuro para a sombra e um mais claro para a luz. E bom, um dos pontos positivos da tinta a óleo é essa facilidade de corrigir os erros. Essa coleira eu fiz praticamente com a marcação toda errada, então eu tive que mexer muito na estrutura dela nessa segunda parte. Como a primeira camada é com a tinta mais fina, a tinta ela seca rápido, então em 2 dias no máximo eu já consegui reformar essa coleira inteira sem precisar de removedor nem nada, só com a segunda camada. Tá vendo, gente? Não tem como não se apaixonar por essa técnica. Sério, praticamente perfeita. Só tiro o cheiro e o tempo de secagem, mas de resto perfeito.
Lembra que o Braddock apareceu lá no começo do vídeo? Então, foi nesse dia que eu recebi a notícia sobre o câncer dele. Inclusive, para quem chegou agora, tem outro vídeo onde eu conto um pouco sobre o meu processo de pausa em um momento de sobrecarga, ainda mais depois dessa notícia. Mexeu muito comigo, ainda mais criando uma arte para um cão que, sabe, literalmente parece que ele tá no paraíso. Hoje, claro que ainda dói essa perda, mas menos que ontem, menos que semana passada e menos que alguns meses atrás. Aos poucos, as memórias boas tomam um lugar no meu coração e me dão mais força para criar obras assim. Pois eu boto minha mão no fogo e acredito fielmente que vocês gostaram dessa arte, assim como eu. Porque dessa vez foi uma arte com um fundo bem mais detalhado e bem dinâmica. Eu sempre apoio a ideia de que você não precisa se prender em apenas uma técnica ou um tipo de arte, justamente para ter experiências como essa, no qual você vai fazer algo novo e o resultado te impressiona. Se você gostou do vídeo, aproveita e já deixa um like aqui pra Nani, um joinha. Assim meu vídeo é entregue para outros amantes de artes e de pets. E é claro, já deixa no comentário se você quer mais vídeos assim, se vocês querem que eu explique algo em específico, algum outro tema. Feedbacks liberados. E até a próxima. Fui!